E vamos continuar repercutindo então sobre os vetos do presidente Lula ao Marco Temporal das Terras Indígenas e também falar do marco legal de produção e uso de hidrogênio verde. Eu converso agora então com o deputado federal Arnaldo Jardim, que é vice-presidente da FPA, Frente Parlamentar da Agropecuária. Muito boa tarde, deputado. Uma alegria, Simone, poder falar com você sobre essa questão tão relevante, tão importante que nós estamos tratando. Nós, a partir de amanhã, estaremos em mobilização. O Pedro Lupion, nosso presidente, já está em Brasília. Eu, hoje, em São Paulo, dialoguei com o presidente Arthur Lira sobre isso. Nós queremos que, na sessão do Congresso, que havia sido marcada anteriormente para a próxima quinta-feira, com uma pauta definida, seja agregada à pauta da sessão do Congresso a análise desses vetos. Nós sentimos que essa matéria é uma matéria já amadurecida, há uma convicção de uma forte maioria na Câmara dos Deputados que votou a favor de explicitar, detalhar e garantir o respeito ao marco temporal. Há uma maioria no Senado também, portanto, é um assunto que não carece, no nosso entender, de tempo a mais. Ele está amadurecido. Por isso que nós vamos trabalhar muito para que ele possa estar integrado à pauta da sessão do Congresso da próxima quinta-feira. E, além disso, para que essa questão toda, se é uma matéria constitucional ou não, nós que já votamos uma lei ordinária sobre o assunto, nós estamos querendo que o presidente Lira também constitua uma comissão especial para analisar uma PEC que já temos na Câmara, a 132, para que esse assunto, se necessário, passe a integrar claramente o nosso arcabouço constitucional. Então, deputado, nessa sessão de quinta-feira tem que ver se vai ser integrado, ainda porque são muitos vetos, né, devem ser analisados aí. Como a gente viu na reportagem, o deputado Pedro Lupion, presidente da FPA, falando que a FPA não vai ficar de braços cruzados, não é? Em relação ao marco temporal das terras indígenas. Nesse caso, o senhor acredita, então, tem voto suficiente, mas tem que esperar, então, esse trâmite todo para ver se vai estar nessa sessão? As sessões são marcadas com matéria que estão há muito tempo. Nós temos vetos que estão para ser analisados há mais de anos, sabe, Simone? Mas nós temos que ter um critério que não é cronológico, é de prioridade. Bem disse o Pedro Lupion, nós estamos vendo invasões sendo promovidas à luz dessa nova interpretação, nós estamos vendo um clima de estabilidade estabelecido, nós temos visto um conjunto de interpretações que trazem insegurança ao produtor e que pode nos colocar num ritmo de conflito que ninguém deseja. Portanto, isso tudo recomenda que a matéria seja o mais rapidamente possível analisada novamente pelo Congresso. Deputado, nós vimos aí na reportagem, né, ao todo foram vetados parcialmente 5 artigos aí do projeto de lei, né, do PL, enquanto 19 foram vetados totalmente, 8 mantidos. O artigo 4º, né, que foi vetado parcialmente, que é, então, referente à tese do marco temporal. O artigo 5º também, o artigo 9º vetado também, que define o processo demarcatório, né, que seja, então, concluído, as benfeitorias de boa-fé, que sejam indenizadas, não será limitação sobre o uso que um não indígena, então, faz sobre uma área que é de sua posse ou da sua permanência também. Nesse caso, desses artigos todos, o senhor acredita que podem ser vetados todos esses artigos ou por bloco? Nós analisaremos todos e vamos trabalhar pela rejeição de todos os vetos que foram apostos. Lembrando a você, Simone, que há, no caso, inclusive, da manifestação do Supremo Tribunal Federal, uma clara determinação sobre a questão de indenização, o que torna essa matéria mais complexa, mais urgente e que o governo não pode ter uma legislação que não seja muito clara, explícita com relação a isso, ou seja, uma atribuição que vem reforçada pelo próprio Supremo, que no seu voto majoritário, embora não tenha reconhecido o marco temporal, o que nós vamos garantir na medida em que votaremos isso como um princípio constitucional, mas que estabelece claramente a indenização.
A gente está falando aí, né, deputado, do artigo 11, não é, em relação a esse pagamento aí, que acaba, então, esse veto acabou destoando da decisão aí do Supremo, né, decisão aí proferida também pelo ministro Alexandre de Moraes. Nesse caso, como é que a FPA vê o governo destoando, então, de uma decisão do Supremo? Eu destaco isso até por conta da manifestação do ministro Padilha, que agora, quando acabou de ser, a matéria foi ao ar agora, nós assistimos, ele disse que houve uma preocupação com relação a garantir uma interpretação correta constitucional na avaliação do governo. E isso é surpreendente que tenha levado também ao veto com relação à indenização, que é algo pacífico na jurisprudência estabelecida, manifestação do Supremo Tribunal Federal. Reconhecimento de preço da terra nua e de todas as benfeitorias como um princípio a orientar eventuais desapropriações. Deputado, outra pauta importante aí para o agro é a votação do hidrogênio verde, né, que ocorre amanhã, né, na Câmara dos Deputados. A importância, então, dessa votação que propõe, então, a criação do marco legal agora do hidrogênio de baixo carbono, deputado? Pois é, a minha razão de estar aqui ainda em São Paulo foi exatamente um seminário que a manhã toda, e prossegue agora à tarde, tratou disso. Estavam presentes, como eu disse, o presidente Arthur Lira, também o vice-presidente Geraldo Alckmin. A discussão foi sobre biocombustíveis, o PL Combustível do Futuro, que entre vários itens, Simone, ele versa sobre a elevação da mistura do etanol, disciplina o diesel verde, institui o chamado ciclo de vida dos biocombustíveis e estabelece também o combustível sustentável da aviação. Eu, por indicação do presidente Lira, serei o relator dessa matéria, e isso que nos levou a essa discussão muito produtiva de hoje. E presido a Comissão da Transição Energética, do Hidrogênio Verde, o parecer já apresentado há 15 dias atrás pelo deputado Bacelar. Hoje se encerra o prazo para que contribuições possam ser apresentadas. Nós recebemos contribuições muito interessantes, estão sendo analisadas pela nossa equipe, algumas outras acontecerão até o final da tarde e nós esperamos votar o parecer do deputado Bacelar até a próxima quarta-feira. E daí ele poder ir a plenário para ser analisado o marco regulatório do hidrogênio verde, que combina com a análise do projeto Combustível do Futuro. É o agro demonstrando que é sustentável, o agro que alimenta e o agro também que produz e fornece a energia renovável. Agora, o deputado, eu gostaria que você falasse da relevância, então, aí de um marco, né, que pode acabar, então, com a insegurança jurídica, não é? Traz investimentos, aí quando a gente fala do hidrogênio verde, não é? O combustível do futuro no país. Como é que o senhor observa toda essa parte quando a gente fala de investimentos? Olha, com muito entusiasmo, os sinais que nós estamos recebendo, Simone, todos os amigos que nos acompanham, são extraordinários. Nós temos 3 setores que imediatamente demandam o uso do hidrogênio, porque produzir é um desafio, mas usá-lo é absolutamente necessário. Todo o setor da siderurgia fala no aço verde, que pode fazer com que a siderurgia do Brasil se volte a se tornar uma referência internacional, como foi num período anterior. Nós estamos falando da rota que produz amônia verde, que vai ser fundamental para a nossa indústria de fertilizantes, tanto rompendo uma dependência nossa de fertilizantes nitrogenados, como também tendo fertilizantes com menor pegada de carbono, ao contrário dos fertilizantes que nós temos sido obrigados a importar. Uma outra vertente é o uso no que diz respeito ao movimento todo de veículo pesado. O hidrogênio tem uma utilização de uma rota que deriva no e-metanol para o combustível marítimo e assim também nós podemos ter o combustível hidrogênio obtido a partir do etanol para mover ônibus, veículos leves com a célula de combustível. É uma autêntica transformação. O mundo hoje vive uma disputa. Os Estados Unidos lançaram um programa seu, o chamado IRA,
que é um programa para fomentar os investimentos nesse setor. A Alemanha anunciou um programa de compra internacional e vende aquilo que compra pela metade do preço para a sua indústria, e o Brasil não pode ficar atrás. Por isso que nós apresentamos esse projeto de regulação. O governo deve analisá-lo, o parlamento se manifestar, mas isso vai possibilitar ter segurança jurídica, as regras claras, e o Brasil poder ser um dos líderes na produção do hidrogênio de baixo carbono em escala internacional. E aproveitando que o senhor falou em regras claras, né, em tempos aí de mudanças climáticas, um combustível do futuro, como o senhor falou, estratégico aí para redução de gases poluentes, o senhor falou também em relação ao transporte marítimo, aviação, né, tudo isso a gente consegue levar, né, de feitos que o Brasil está adotando e está avançando a cada tempo para a próxima COP, que vai acontecer agora, no final de novembro, e vai até o início de dezembro, né, deputado? A COP 28. Amanhã a minha reunião com o presidente Lira é exatamente para tratar disso, Simone, que você tão bem contextualizou aí. Nós podemos avançar rápido na questão do hidrogênio. Nós temos a proposta de disciplinar o mercado de carbono também, que há uma primeira manifestação feita pelo Senado a partir do relatório da senadora Leila. Foi designado pelo presidente da Câmara o seu deputado Aliel, com quem nós já conversamos a semana passada e nós vamos acompanhar. Então, nós temos o marco de eólicas offshore, está sendo relatado pelo nosso companheiro, deputado Zé Vitor. Eu tenho essa responsabilidade com relação ao projeto de lei Combustível do Futuro, o marco do mercado de carbono, portanto, um conjunto de iniciativas que a Câmara pode fazer um esforço. Eu proponho, durante o mês de novembro, nós podemos fazer um mês de novembro da sustentabilidade. Isso vai possibilitar ao Brasil ir à COP com mais esses novos instrumentos. O Brasil já tem um agro sustentável, o Brasil tem compromissos ambientais reafirmados desde a COP 25 em Paris, e temos mantido esse compromisso, e não algoz, como alguns dizem, mas, ao contrário, vanguarda da nova economia, da economia de baixo carbono. Nós temos a matriz energética